Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe o seu dia, que seja um dia abençoado, um dia de trabalho cheio de vitórias, cheio de novas conquistas, e se houver desafios, nesse dia de hoje, que sejam desafios junto com a presença de Jesus, junto com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos ajuda e nos auxilia diante de todas as situações, não é verdade? Amém? Vamos começar então a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 do livro de Mateus, que nós estamos estudando, para honra e glória do nome do Senhor, estudando versículo por versículo para poder ser de uma forma profunda, para ficar registrado dentro da nossa alma, para a gente carregar aí para a vida. Então, o capítulo 4 de Mateus, ele fala para nós sobre a tentação de Jesus, o início do ministério e o chamado dos discípulos. Então, é sobre isso que nós vamos meditar hoje na palavra da Bíblia. O versículo 1 diz assim, deixa eu escrever aqui qual que nós vamos ler rapidinho. Escreve para mim, fazendo um favor, quem puder, que assim eu continuo aqui. Olha só, Mateus capítulo 4. O primeiro versículo fala sobre a tentação de Jesus, Então, do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos estar falando sobre a tentação de Jesus. Versículo 1. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. É o que a palavra diz. Em outras traduções de Bíblia está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui, Jesus não veio por erro, Ele não vai para o deserto por erro. Ele vai por direção do Espírito Santo. E muitas pessoas não sabem disso. Se leram, não prestaram atenção, mas sabe que Jesus foi para o deserto, mas não parou com o tempo para entender que quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Então, nesse primeiro versículo, eu trouxe aqui uma colocação mais profunda para que nós tenhamos esse conhecimento maravilhoso, tá? Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, certo? Isso, apesar de parecer estranho, tem um significado profundo e cheio de propósito. Então, veja. Foi conduzido. Para quê? É a pergunta. Para que ele foi conduzido? Primeiro, para mostrar que Jesus é o novo Adão e o novo Israel. Olha só que profundo. Olha como Deus é perfeito. Por isso é tão importante nós meditarmos na Bíblia. Adão foi tentado no jardim, certo? Mas ele caiu. Está lá em Gênesis capítulo 3. Israel foi tentado no deserto por 40 anos, certo? Mas murmurou e desobedeceu. Então tá lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E Jesus, o novo Adão e o verdadeiro Israel, ele vai para o deserto por 40 dias, mas ele vence. Ele vence. Aleluia, Jesus vence. Então, ele vive o que o povo de Deus falhou em viver. Representando todos nós com fidelidade. Então, ele viveu ali os 40 dias no deserto, resistiu a todas as tentações, teve fome e venceu por nós. Ele não falhou, ele não desistiu, Segundo ponto, para que ele foi levado ao deserto? Para mostrar que a tentação não é pecado, mas é parte do processo. Olha que forte, a tentação não é pecado, mas ela é parte do processo. Então, Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado.
né? Hebreus capítulo 4, versículo 15, que é onde diz assim, que Cristo é o grande sacerdote eterno. Ele é o grande e único sacerdote eterno. Isso mostra que ser tentado não é falhar, mas uma oportunidade de mostrar fidelidade a Deus. Então, quando nós somos tentados, nós estamos tendo uma oportunidade de mostrar a nossa fidelidade a Deus. É isso que Ele é isso que Ele espera de nós, a nossa fidelidade, tá? O deserto é o campo de batalha espiritual. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou passando por um deserto. Está passando por uma batalha espiritual. Mas também é onde Deus nos fortalece e nos aprova. Nós precisamos ter consciência disso. É muito importante, né? Então, se Jesus foi levado em uma batalha espiritual para ser fortalecido, né, e aprovado ali por Deus, que está dizendo que o deserto é o campo de batalha espiritual, porque Jesus foi 100% humano e Ele é 100% Deus. Mas Ele precisava mostrar para nós que é possível passar por todas as tentações sem pecar, tá? O terceiro ponto, para preparar tá aqui, Jesus no caminho do ministério dele. O diabo não desiste nunca. Ele nunca vai desistir. Nunca. Se o diabo não desiste, por que nós vamos desistir? Não podemos. Ele não para um minuto. A luta dele é para ganhar a nossa vida, assim como ele tentou ganhar a de Jesus. Antes de pregar, curar e ensinar, Jesus, ele precisava vencer na esfera espiritual como homem, né? Como humano, como nós, para nos provar, para nos mostrar que é possível, que apesar das dores, apesar das tentações, apesar da fome, ele resistiu. Ele teve fome, como nós temos fome. Ele mostra que só pode conduzir outros à vitória quem já venceu o inimigo. Então, olha só essa chave. Entende a chave? Só pode conduzir outros à vitória quem já venceu o inimigo. É o seu testemunho. É o seu testemunho de vitória, é o testemunho da sua vida diante de uma luta que você passou e você venceu. Então, através dessa vitória diante do inimigo, você pode conduzir outros também à vitória. Então, foi uma espécie de iniciação divina de Deus, né? Onde ele mostrou ser digno de liderar o reino de Deus. Quarto ponto, porque o deserto revela o coração. Assim como Israel foi tentado no deserto para mostrar o que havia em seu coração, como diz em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Jesus foi testado e mostrou total submissão à palavra de Deus. Total submissão, Jesus mostrou. No deserto, sem comida, multidão ou conforto. O que resta? Só resta Deus. Só resta confiança em Deus. Então, quando nós estivermos passando por um deserto, só nos resta confiar no nosso Deus, no nosso Senhor, que é aquele que nos criou e que nos promete vitória. Está na palavra. Quinto ponto, porque Jesus foi levado ao deserto para ensinar a todos nós como vencer a tentação. Jesus venceu. Se ele venceu aqui nessa terra encarnado como homem, nós também podemos vencer as tentações. É uma decisão de sermos obedientes e sermos fiéis a Deus. É uma decisão, né? Jesus venceu, não com milagres, mas com a palavra, porque ele tinha conhecimento da palavra. Então, Satanás falava, ele respondia com a palavra. Satanás falava, ele respondia com a palavra. Palavra de conhecimento. Ele venceu não com argumentações,
mas com submissão ao Pai, ele venceu. Ele venceu os 40 dias no deserto. Ele nos ensina que a autoridade espiritual não vem com força, mas debaixo de obediência. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto não para derrubá-lo, mas para confirmá-lo. É sobre isso, né? Então, ele passou pela tentação no nosso lugar, venceu onde todos falharam, né? Tá dizendo aqui, como disse, Adão falhou, Israel falhou por esses 40 dias, né? De deserto, de dificuldade, né? Teve desobediência, teve murmuração, como eu citei no início. E agora pode nos ajudar como somos tentados, quando somos tentados. Então Jesus venceu no lugar onde todos falharam para que hoje ele pudesse nos ajudar, porque ele venceu o inimigo. Entendeu? Aí a última citação da Bíblia que eu trouxe para completar essa explicação está em Hebreus capítulo 2, versículo 18, onde diz assim, ó: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém? Então, quem não tinha esse conhecimento, agora sabe. E agora que nós precisamos vigiar mais ainda, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 2 diz assim: e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então aqui o jejum simboliza a dependência completa de Deus. É isso que traz aqui no versículo 2 para nós. Então os 40 dias ecoam Moisés e Elias, né? Moisés ficou ali com Deus. Vou ler para vocês, porque é muito oportuno trazer esse entendimento. Esse capítulo ele é muito profundo, ó. Êxodo, quem tiver com a Bíblia, procura aí. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Diz assim, ó. 34, versículo 28. Diz assim: Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Então aqui relata que Moisés também ficou com Deus por 40 dias, e nesse tempo não comeu e nem bebeu nada, assim como Jesus também, né? Tendo jejuado os 40 dias e as 40 noites, depois desse tempo ele teve fome. E aí depois, falando de Elias, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, que diz assim, ó: Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força, né? Lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Então, esses 40 dias ele nos lembra dessas duas passagens muito importantes, né? No Antigo Testamento. Então, Jesus sente fome. O que significa? Mostra que ele é totalmente humano e totalmente divino, tá? Voltando para Mateus, versículo 3. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Em outra tradução tá assim, ó: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então aqui, o que acontece? Satanás questiona a identidade de Jesus. Ele coloca em dúvida para ver se Jesus cai nessa primeira tentação dele, né? Ele diz: se você é mesmo filho de Deus, né? Mande que essas pedras virem pão.
E aí a tentação é usar o poder divino para atender a si mesmo e não ao Pai. Então aqui, o que acontece? Jesus nunca teve dúvida de quem ele é. E ele sempre usou da palavra de Deus, da palavra de conhecimento para levar as respostas contra Satanás, tá? Então, aqui, nessa parte, nós devemos tomar cuidado. Eu coloquei uma observação. Cuidado com isso, porque a tentação é usar o poder divino para atender a si mesmo. Aqui, Satanás coloca, se tu és. Então, imagina, se Jesus tivesse um posicionamento contrário e dissesse assim, eu vou provar para ele que eu sou e vou usar do meu poder aqui, vou fazer essas pedras transformar em pão, né? Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus devolveu com a palavra de Deus. Então aqui nós precisamos ter um cuidado com isso, porque os dons espirituais, olha só, os dons espirituais, eles devem ser usados em benefício do reino e não para se exibir e demonstrar um poder que não é seu. Um poder que é porque o Espírito Santo te capacitou. Então cuidado com isso, tá? Aqui no versículo 4, quando Jesus responde a essa afronta, né? Ele responde como? As escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz, né? Em outras palavras, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outra tradução está escrito. Então aqui Jesus está citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ó, onde está escrito: como é um estudo muito verdadeiro e profundo, nós precisamos buscar essas bases bíblicas para que fique bem guardado no seu coração, tá bom? Ó, Deuteronômio, capítulo 8. É bom que você que não tem muita facilidade de mexer com a Bíblia, você já vai se mexendo com ela, tá? Encontrando nela o que nós precisamos. Ó, capítulo 8, versículo 3, diz assim: ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz, de tudo que o Senhor Deus oferece, né? Maná era comida dos anjos, imagina você comer comida dos anjos, que bênção, né? Então aqui Jesus teve a sabedoria de Deus e respondeu à afronta de Satanás com a palavra de conhecimento da Bíblia, amém? Versículo 5 diz assim: em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Versículo 6. Então disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Então eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então, o que traz aqui para nós o versículo 5 e 6? Que Satanás agora, ele cita a Bíblia. Ele está citando ali o Salmo 91, verso 11 e 12. Mas fora do contexto, né? Por que Satanás faz isso? Porque ele conhece a Bíblia, gente. Satanás conhece a Bíblia melhor que muito cristão. Lembra? Satanás era um anjo do Senhor. Hoje ele é um anjo caído, hoje ele virou Satanás, né? Então, ele cita a Bíblia aqui para mexer com o nosso emocional também. Ele faz isso. Ele usa de sofisma para nos enganar. Ele usa de sofisma para fazer com que o povo caia em pecado. Temos que estar atento, temos que estar sempre em oração, vigiando. Orar, pedir para o Espírito Santo trazer confirmação, né, das coisas. Então, em outra explicação sobre o versículo 5 e 6, traz também que ele tenta induzir Jesus a provar o seu poder através de um espetáculo ali religioso,
né, através da demonstração de poder, né, se joga que se você é filho de Deus, ele não vai deixar você morrer. Nós temos que tomar cuidado com as coisas, com as setas que o Satanás envia pra gente, viu? A cidade santa aqui que se refere é Jerusalém, a cidade citada nesse versículo. E o pináculo, né, do templo é um local visível, significa assim, o lugar mais alto do templo. Em outras traduções está como pináculo, tá? É um local visível, onde consegue ver do alto toda, né, a dimensão ali da cidade. O versículo 7, Jesus responde como a essa afronta do diabo? Jesus diz assim: as escrituras sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Olha a sabedoria de Jesus. Então aqui ele está respondendo com Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16, quando diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus só responde com a palavra, porque a palavra é quem nos traz o poder diante dele. É a palavra de conhecimento, tá? Então a fé não exige provas de Deus. Confiar é diferente de testar, tá? Verso 8 e 9 diz assim: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Então, agora a tentação é de poder e glória, mas sem cruz. Ó, a tentação é de poder e glória, certo? Satanás oferece um atalho. Forte, né? Satanás oferece um atalho, ou seja, reinar sem sofrer. Isso existe, gente? Não, né? Claro que não. Todo atalho tem seu preço, sua consequência, e a gente sabe muito bem disso. Então aqui, a proposta dele é adorar, a proposta de Satanás é adorar o inimigo em troca de influência. Presta atenção. A proposta de Satanás aqui no verso 8 e 9 é adorar o inimigo em troca de influência. Isso é o que mais nós temos visto hoje. Presta atenção, através das redes sociais. Fazer coisas referente à imoralidade sexual, à maledicência. Coisas que sabe que tá errado o que tá fazendo, mas tá fazendo por causa de quê? Porque quer ganhar influência. Vamos orar e vigiar mais, tá? Pra gente andar em obediência na palavra de Deus. Versículo 10. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Pronto. É o que Jesus responde quando Satanás oferece um atalho para ele. Então aqui Jesus rejeita firmemente, citando o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 6, 13. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Adoração, ela é exclusiva a Deus e inegociável. Inegociável. Os nossos princípios a Deus, a nossa adoração a Deus é inegociável. Nós não podemos negociar a nossa adoração a Deus. Ela é exclusiva. Versículo 11. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Então, após resistir à tentação, vem o alívio. Os anjos servem Jesus. Então Deus cuida daqueles que são fiéis em meio à provação. Ele cuida. Só não pode desistir. Não pode desistir. Tem que aguentar. Lembra da passagem de Jó. Meu Deus, como a passagem de Jó nos ensina. Aqui nós estamos falando da aprovação de Jesus, que ele resistiu. Ele resistiu por nós. Deus vai te honrar se você passar pela prova. Não duvide disso. É a palavra dele que diz. Não duvida. Não deixa a dúvida. Não deixa Satanás colocar dúvida na sua mente. Amém?
Agora, do versículo 12 até o versículo 17, vai trazer para nós que Jesus começa o seu trabalho na Galileia, tá? Então, o versículo 12 diz assim: Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Então, aqui mostra a continuidade da missão, apesar da oposição. Jesus vai à Galileia, que é uma região marginalizada, para alcançar os esquecidos, né? Que essa era uma das missões de Jesus, alcançar os esquecidos. Versículo 13. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Então aqui o versículo 13, Mateus, né, que escreveu o livro, ele vê o cumprimento profético nisso. Porque Jesus muda seu centro de operação para Cafarnaum. Ele muda, que é um local estratégico e populoso. É isso que traz aqui para nós. Versículo 14. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Versículo 15. O que ele disse? Terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. Versículo 16. O povo que vive na escuridão verá uma luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Então aqui a citação de Isaías capítulo 9, do verso 1 e 2, fala sobre a profecia sobre o Messias que levaria luz aos gentios. Jesus é a luz que resplandece nas regiões esquecidas e desprezadas. Só Ele é a luz. Só Ele é a luz. Nós precisamos ter consciência disso. Versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. E ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então aqui é o mesmo sermão de João Batista, né? Que nós lemos no capítulo 3 de ontem, no verso 2. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então aqui o ministério de Jesus começa com convocação ao arrependimento e a submissão ao reino. Já começa assim: arrependam-se e sejam submissos a Deus. Do versículo 18 até o 22, vai falar sobre que Jesus chama 4 pescadores. Versículo 18. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. E eles estavam no lago, pescando com redes, né? E Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Aqui do versículo 18 ao versículo 20, traz para nós que o chamado é direto e radical. O chamado que Jesus faz é direto, né? Ele já chega e já faz o chamado. Então ali eles largam tudo, porque eles reconhecem a autoridade em Jesus. E ser pescadores de homens aqui significa resgatar vidas para o reino. Amém? Versículo 21 ao 22 diz assim: um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. E Jesus chamou os 2, e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Então aqui traz para nós outro exemplo de um chamado e uma resposta imediata e total. Então, houve um chamado imediato e também uma resposta imediata. Então, seguir Jesus exige prioridade absoluta. É uma decisão. Você decide seguir Jesus. Então, você coloca ele como prioridade na sua vida. Ele vem primeiro. Depois vem todas as outras coisas, né? Acima até dos nossos laços familiares.
Por que você está falando isso, Kelly? Porque a salvação é individual. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência e conscientizar a nossa família. Eu sempre trago aqui para dentro da nossa casa sobre isso. Mesmo que eu passe o dia todo de joelhos, orando pela minha família, pedindo proteção sobre eles, o Senhor vai protegê-los. Mas a salvação é individual. Eu falo isso para eles. Então, assim eu falo para vocês. É preciso buscar o Senhor para ter uma salvação que é o que você deseja. Tá? Então, por isso que seguir Jesus está acima dos laços familiares. Tá bom? Nós não podemos deixar de seguir Jesus por influência de alguém da família. Não podemos. Somos criaturas únicas, cada um é único diante de Deus. Versículo 23 até o 25 agora. Ele vai falar que Jesus ensina e cura muita gente. Versículo 23. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do seu povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isso é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. 25. Grandes multidões o seguiam. Era gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judeia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Então aqui mostra para nós que Jesus inicia o seu ministério ensinando, pregando e curando. É isso que ele faz. Então a sua fama se espalha porque ele restaura o corpo e a alma. O corpo e a alma. Por isso a notícia correu, por isso que a fama se espalhou a terras tão distantes, né? Por isso que a multidão, ela vinha de vários lugares. Ela vinha de vários lugares porque o reino estava se expandindo. É isso que traz para nós nesses últimos versículos desse capítulo. Então, aqui hoje, o capítulo 4 do livro de Mateus, ele nos ensina que Jesus venceu a tentação com firmeza. Jesus venceu a tentação com firmeza na palavra e obediência ao Pai. Então, conhecer as palavras, conhecer a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela te dá autoridade contra Satanás. Porque todo o pensamento que ele coloca na tua cabeça, se você tem conhecimento da palavra, você vai repreender. Porque você vai ter certeza que não é o Senhor que está falando com você. E aí ali imediatamente você vai repreender. Eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento, porque não é isso que Deus falou. Se você sabe, se você tem conhecimento da palavra, você sabe quem você é. E você não vai ficar aceitando qualquer pensamento que Satanás jogar para tua mente, tá? Por isso que é importante você se reconhecer como filha ou como filho de Deus. Como filha e filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós não podemos deixar Satanás fazer a bagunça que ele quer na nossa vida. Por isso é importante nós termos conhecimento. Então, quem deseja, quem tomou essa decisão de conhecer a palavra e ter essa constância e ter essa persistência de estar todos os dias acompanhando um capítulo, como nós estamos fazendo aqui, meditando, vai ter autoridade para isso. Vai ter autoridade e a sua vida vai mudar, porque você vai entender o que o Senhor te promete, o que Ele te prometeu. Se está escrito, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir. Amém? Aqui também nós vimos que o inimigo vai sempre oferecer atalhos. Todas as vezes ele vai oferecer um atalho ali, porque o atalho faz você achar que é mais fácil.
Grande engano de Satanás. Não existe atalho fácil para nada, né? O importante é que quando vier essa oferta de atalho, seja fiel a Deus, que é o único e o verdadeiro caminho. Nós aprendemos aqui também que o início do ministério de Jesus foi em cumprir profecias e trazer luz aos esquecidos. Foi assim que ele começou, levando luz aos esquecidos. O chamado ao discipulado é radical e pessoal, foi isso que ele fez. Ele chegou, chamou e já aceitaram os pescadores, né? Foi de 2 em 2. Primeiro chamou 2, depois chamou mais 2. Chamou diretamente e eles já aceitaram. Então que nós também tenhamos esse posicionamento de responder imediatamente quando o Senhor nos pede. E que o evangelho do reino envolve ensino, proclamação e cura. Como? De corpo e espírito. O evangelho nos cura no corpo e no espírito, tá? Reflexão final que nós trazemos. E a tentação de Jesus nos mostra que a vitória espiritual está na palavra e na identidade nossa firme em Deus. Sabe quando você ora e você diz assim, ó: mas a sua palavra diz que eu sou sua imagem e semelhança. Então, se eu estou errando, me ajuda a me corrigir. Forja o meu coração. Que o meu coração seja como o de Cristo. Espírito Santo, me ajuda. Que a minha mente seja como a mente de Cristo. Então, é tendo conhecimento da palavra que nós não deixamos a nossa identidade ser perdida. Jesus não caiu nos jogos de poder que Satanás ofereceu para ele, muito menos na fama ou no conforto, né? Ele escolheu o caminho do Pai, o caminho certo. Ele foi fiel. É isso que ele veio pedir para nós. E agora, como discípulos, nós somos chamados a resistir às mesmas seduções, às mesmas tentações, né? Então, quando disse assim, transforma a pedra em pão, né? Quando Satanás disse isso. Então, isso é o quê? Para o reino. Transforma a pedra em pão. Não para nossa necessidade. Nós não podemos fazer nada para nossa necessidade. Se você mudar esse pensamento, tudo que você fizer pensando no benefício de todos e não só no seu, o Senhor te entrega tudo de forma sobrenatural, você não pode nem imaginar. Porque, como eu disse, Deus não tem limite, nós temos limite, Ele não, tá? Buscar o reconhecimento humano tá errado. É isso que Satanás vai sempre querer que você busque. Reconhecimento humano, aplausos, vai querer te dar palco. Pra quê? Jesus não buscou nada disso. Ele buscou outros valores, que são valores inegociáveis, valores que não se perdem e que perpetuam até hoje, para nos ensinar, tá? Então, a pergunta é, você está disposto a seguir o mesmo caminho de Jesus? Não é o caminho fácil, mas é o único e é o único verdadeiro, que vai trazer para você todas as promessas de Deus. É uma decisão. Como eu venho dizendo para vocês, seguir Jesus é uma decisão. É uma decisão que o nosso coração, uma vez tomada, não consegue voltar atrás se a sua decisão foi verdadeira e genuína. Não tem como voltar atrás. Você mesmo não se permite voltar. Pelo contrário, você começa a ter sede do conhecimento da palavra, para que diante de uma dificuldade você saiba o teu posicionamento. Diante da dificuldade você sabe o seu posicionamento. Tá? É assim que funciona. É assim que Jesus veio nos ensinar para a gente fazer. Amém? E eu desejo que vocês tenham essa decisão de conhecer da palavra, de entender o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus. Porque como tem sempre ligação com o Antigo Testamento, as histórias vão se juntando. E quando houver a leitura do Antigo Testamento, né, que pode ser que aconteça em um tempo, aqui mesmo no ministério, vai ficar mais fácil,
de você entender por que muitas coisas aconteceram no tempo de Jesus. Amém? Que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos aos chamados de Jesus. É isso que eu desejo para a nossa vida, né? E também é o que Jesus pediu para que nós estivéssemos sempre atentos, para que nós não estivéssemos em pecado, né? Para que a gente possa ali caminhar junto com Ele todo o tempo, dia e noite. É preciso estar disposto e disponível a esse chamado radical. Disposto e disponível, os dois têm que estar junto, para a gente responder imediatamente quando o chamado vier. E caminhar com Jesus é abrir mão dos prazeres errados desse mundo, é se afastar do pecado. Essa é a decisão de caminhar com Jesus. Amém? Que lindo, né? Foi muito profundo hoje. Eu tenho aprendido muito quando eu estou estudando. E quando eu passo para vocês, eu aprendo de novo. Então, meditar na Bíblia é isso. É você, cada vez que você lê, o Espírito Santo te mostra um ponto diferente. Toca em você, em um versículo diferente, tá? Se você tiver com a sua Bíblia, grifa os pontos que tocou você, né? Que é importante para você. Então, aqui na minha Bíblia eu grifei o versículo 4 e depois eu risquei o versículo 10 para que né, eu sempre veja quando eu abrir essa parte, que são chaves muito importantes para o nosso direcionamento. Amém? Vamos orar para o nosso dia. Em nome de Jesus, feche seus olhos, curve sua cabeça. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu agradeço ao Senhor pelo ensino dessa manhã, pela palavra do Senhor derramada, né, através dessa live, onde tantas filhas e filhos do Senhor ouvirão e terão entendimento de uma maneira mais fácil, de uma maneira leve, porque é assim que o Senhor tem pedido que se faça. Toda honra e toda glória é do Senhor, de Jesus Cristo. Eu agradeço a presença do Espírito Santo que está sobre a nossa vida nesse momento. Peço ao Senhor que os seus anjos ministradores de proteção possa proteger cada um que teve a disponibilidade de aprender da palavra do Senhor, a disponibilidade do tempo de estar aqui ouvindo da tua palavra, Senhor, que é esse o desejo do teu coração para a nossa vida. Toda honra e toda glória ao Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã e pedimos um dia de vitória na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigada por mais esse tempo glorioso, por mais esse tempo na presença do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que essa leitura, esse estudo esteja edificando a sua vida, de forma que o seu coração esteja sendo preenchido do amor de Jesus. Que todo vazio de alma seja preenchido pelo amor de Jesus na sua vida. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã, às 7 horas. Coloca o despertador para tocar, para não esquecer, Dilma. Coloca aí, amanhã você tá aqui com a gente. Mas eu vou salvar agora, vai ficar salvo, tá bom? Vou deixar a live salva para que você possa passar. De repente tem alguém que precisa ouvir essa palavra, você encaminha para a pessoa. E outras pessoas vai estar ali também. A live vai estar à disposição de novas pessoas para estarem assistindo e entendendo mais a palavra do Senhor, tá bom? Até amanhã. Deus te abençoe. Tchau.